Neste vídeo, você vai ficar por dentro de 50 curiosidades sobre a vida de Elvis Presley, um homem que revolucionou o estilo musical norte-americano. Com Elvis, o rock ganhou uma voz. E também você vai ficar sabendo do que foi ficção e quais as cenas que realmente retrataram a vida de Elvis Presley. Fica comigo, afinal, YouTube também é cultura. Roda a vinheta! Meu nome é Carlinhos, eu sou um fã incondicional de Elvis desde os meus 15 anos de idade. Eu já leio muitas coisas e já investigo a vida de Elvis há muito tempo. Eu sou um amante da verdade, eu investigo até chegar à verdade ou próximo dela. E eu vim aqui trazer essas informações para você ficar por dentro. Ok? Mas sem mais delongas, vamos às curiosidades. Vamos à primeira curiosidade. O filme Elvis pode ser considerado uma cinebiografia? Bem, na minha opinião, humilde opinião, não. E vou explicar por quê. Muitas vezes as pessoas usam determinadas palavras, todo mundo usa, e aquilo fica corriqueiro, mas não quer dizer às vezes que está certo. Veja bem, a palavra cinebiografia, ela é formada por prefixos e sufixos. O prefixo cine quer dizer cinema, bio, vida, e grafia quer dizer escrever. Bem, em palavras simples, cinebiografia seria a história real de um personagem ou de personagens adaptada ao cinema. Pode haver ali um personagem ou não contando a história, mas ela difere de um documentário porque há uma dramatização entre os personagens. A partir do momento em que o diretor coloca determinadas cenas, cria cenas que não retratam a realidade, você pode dar qualquer nome aí, mas com certeza não é uma cinebiografia. Em qualquer filme, nós temos três cabeças aí, três mentes importantes, que seria o diretor, aquele que tem controle de todo o filme e da equipe de filmagem. Nós temos os produtores, eles estão no controle financeiro da produção do filme. Nesse caso, nós temos o diretor, que é Baz Luhrmann. Os produtores são 4 produtores e roteiristas são os que controlam a história que vai se desenrolar nesse filme. Neste caso, nós temos como roteirista Baz Luhrmann e Greg Pearce. Greg Pearce já fez vários filmes e Baz Luhrmann também é um diretor de respeito. Os dois já trabalharam junto, é a terceira vez que eles trabalham junto. Já trabalharam no filme Moulin Rouge, um filme musical, com Nicole Kidman e Evan Gordon McGregor, né, o nosso querido Jedi Obi-Wan. E eles também fizeram também Gatsby, né, o grande Gatsby, com Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, o nosso querido Homem-Aranha. E agora, pela terceira vez, estão trabalhando junto no filme Elvis. Baz Luhrmann, numa entrevista, revelou que sofreu muita pressão dos produtores e também da família de Elvis, principalmente Priscila, a esposa, né, viúva, e da filha de Elvis, Lisa Marie Presley. E tanto que isso deve ser verdade, porque neste filme ele teve o cuidado de não retratar a vida particular, a vida extraconjugal de Elvis. Nesse filme existe apenas uma cena ali em que no fim do show o Elvis beija as suas fãs na frente, né, de Priscila Presley. Neste filme, Baz Luhrmann, a intenção dele é explorar a magia do cinema, o espetáculo, o sensacionalismo, buscar atrair esse jovem contemporâneo, pessoas aí que nasceram nas últimas 3 décadas, que mal conhecem Elvis, muitos nem conhecem os Beatles, muitos dançam músicas do Elvis no final de festa e nem sabem que é de Elvis. Eu me lembro de um filme muito parecido com Elvis, e eu também recomendo, é um filme muito bom, também é um filme musical, é o filme Amadeus. Nesse filme, quem conta a história é o invejoso Salieri, que conta a vida do pianista Wolfgang Amadeus Mozart.
Nesse filme do Elvis, quem conta a história é o Coronel Tom Parker, o empresário de Elvis, por 2 décadas, de 1955 a 1977, o ano em que o cantor morreu. Eu recomendo esse filme é muito bom, tem uma bela atuação do ator Austin Butler e que foi muito elogiado por Priscilla Presley. E vamos lá, se a mulher, né, se a viúva que dividiu cama com o próprio Elvis falou isso, quem somos nós para falar o contrário, não é verdade? Vamos para a segunda curiosidade. Eu vou falar de você de uma cena em que o Elvis está ali deitado no sofá com a Priscilla. Aí começa a tocar uma música, a música chama Can't Help Falling in Love. É uma música, originalmente foi gravada pelo Elvis, mas quem canta essa música é a cantora Casey Lee Musgrave, é uma cantora texana, né, de country. E onde está a curiosidade nisso? É que essa cena ela passa em 1961, mas a cantora só viria a nascer em 1988. Isso mesmo. Bem, vamos ficar de olho aí no diretor Baz Luhrmann, porque talvez ele saiba como viajar no tempo. Vamos aí para a terceira curiosidade. Outra cena também que é ficção. Aquela cena em que o Tom Parker, o coronel, vai a um show de Elvis a fim de conhecê-lo. E a cena é interessante porque o Tom Hanks, né, que interpreta o Tom Parker, ele sobe ali, desce a escada ali, fica fascinado. Mas, na verdade, o Tom Parker, essa cena não existiu, o Tom Parker não estava nesse dia. O show realmente aconteceu, foi um show para a TV, Ride, né? Mas Tom Parker não estava lá. Agora, uma das coisas que às vezes as pessoas que eu ouvi falar, as pessoas comentam, é aquela roupa, né? É um rosa, mais tipo um rosa choque ali, muito vivo. Se Elvis teria apresentado com aquela cor de roupa. Ora, provavelmente sim, porque aquela cor era uma cor predileta da mãe dele. E Elvis era muito apegado à mãe dele, né? Tanto que no filme, se você prestar atenção, o sonho dele é dar um Cadillac daquela mesma cor para a mãe e uma casa para ela, né? E acabou dando, né, a casa e o Cadillac também. Dizem, na verdade, que o encontro, né, de Tom Parker é meio controverso. Até alguns dizem que quem apresentou Elvis a Tom Parker foi Hank Snow, um cantor de country. Ali na cena ali você vai ver ele conversando com o Tom Parker e ele se apresenta, inclusive nesse show, com o filho dele, o Jimmy Snow. Há informações também que o contrato, né, de empresário de Tom Parker com Elvis não foi uma coisa assim de imediato, não. Foi assim um processo longo, demorado. No começo, Tom Parker seria apenas um conselheiro ali de Elvis e estava ali tentando fazer a cabeça de Elvis para poder assinar o contrato. Esse contrato só foi assinado em 1955 e Tom Parker realmente se tornou o empresário de Elvis, como eu disse, por 2 décadas. Vamos aí para a quarta curiosidade. Aquela cena em que o Tom Parker convida Elvis a andar na roda gigante. Bem, não aconteceu também. Na vida real nunca aconteceu essa cena. Pode ter acontecido a conversa ali, né? O Tom Parker tentando uma técnica ali de persuasão em cima do Elvis ali para poder assinar o contrato, né? Prometendo 1001 coisas para ele, torná-lo um astro, como futuramente isso aconteceu, mas essa cena realmente não aconteceu. Vamos falar da quinta curiosidade. Vamos falar da infância de Elvis. O estado de miserabilidade pelo qual vivia a família. Sim, o pai não tinha uma profissão definida. Vivia de um bico aqui, um bico ali. Mas Elvis nasceu em 8 de janeiro de 1935, um cenário de grande depressão nos Estados Unidos. Porque 6 anos atrás, em 1929, se deu a queda da Bolsa de Nova York, que levou os Estados Unidos a uma depressão de 12 anos. Se deu
pelo simples fato. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi totalmente devastada e os Estados Unidos passou a ser um grande exportador de matéria-prima e produtos manufaturados para a Europa. A partir do momento em que a Europa vai se reerguendo, se reconstruindo, ela vai deixando, vai diminuindo as importações de matérias-primas dos Estados Unidos e produtos manufaturados. Em 1929, se dá a quebra da Bolsa de Nova York, onde muitos milionários perderam muito dinheiro e alguns deles, inclusive, chegaram ao suicídio. Além disso, naquela região onde Elvis nasceu, em 1936, houve uma devastação de furacão, tornados ali. Só na cidade que Elvis nasceu, Tubelo, teve uma baixa de 216 pessoas. A família de Elvis nada sofreu. Vamos à sexta curiosidade. O Elvis criou o rock? Não. O Elvis, na verdade, não criou o rock. O Elvis branco, ele deu voz ao rock. E o rock virou o que a gente sabe. Na verdade, dizem que quem criou o rock foi a Sister Rosetta Tharpe, uma negra guitarrista muito boa, e ela tinha um estilo próprio. E desse estilo se transformou no rock. Esta é uma das vertentes aí, é uma das informações que a gente tem. Outros dizem que na verdade quem inventou o rock foi Chuck Berry. Isso. Mas eu estou mais pela primeira informação e acredito que, na verdade, Rosetta Tharpe tem até influenciado Chuck Berry. O filme dá a entender que Elvis só teve influências afro-americanas. Isso não é verdade. No livro de Alana Nash, ela fala que ele teve muita influência ali na igreja, Elvis era evangélico e frequentava a Assembleia de Deus. Então ali já teve sua primeira influência da música gospel. E Elvis também, ele era muito fã de um cantor na época chamava Slim Mississippi. Inclusive, acho que o irmão, se eu não me engano, desse Slim Mississippi, ele estudava com Elvis. Elvis teve até algumas dicas de violão com Slim Mississippi. Além disso, Elvis também gostava de country. Dizem até que Elvis ele era eclético, na verdade, Tanto que, no final da sua carreira, ele já não abandonou o rock, mas ele segue ali uma linha de balada mais romântica, até depois da separação, algo assim. Há uma cena em que Elvis ele foge meio irritado ali e vai lá naquela rua, na Beale Street, e lá ele encontra B.B. King. Bem, essa cena nunca existiu. Na verdade, B.B. King e Elvis, eles nem eram tão próximos assim. Há fotos com eles. Aquela foto, por exemplo, na janela não existiu, E as fotos que tem dizem que é mais ali uma questão de uma estratégia de marketing, coisa assim. Mas quando eles estão lá, Elvis fica atraído por um cantor dança muito bem, aquela voz aguda e tudo mais, e dançando, E Elvis fica assim realmente surpreso, fica admirado de ver. Quem é esse cantor? Esse cantor é Little Richard. Dizem que Little Richard ele só não foi melhor do que Elvis. Por quê? Por 3 fatores. Ele era pobre, ele era negro e ele era homossexual. Isso mesmo. Por causa de todo esse racismo, esses preconceitos, a sociedade americana é uma sociedade conservadora. Então, mas dizem que ele era muito bom, e ele é muito bom, eu conheço. Ele é muito bom, uma voz incrível e dançava muito melhor do que Elvis. Dizem, inclusive, que Elvis se influenciou, todo esse gingado de Elvis, muita coisa veio de Little Richard. Isso mesmo. Quem nasce no sul dos Estados Unidos é agraciado, na verdade é abençoado pelos deuses da música, É um ambiente ali impregnado de blues, gospel, jazz, folk, entendeu? Que realmente alucina. E nos Estados Unidos, se você realmente gosta desses estilos, deve realmente ir ao sul dos Estados Unidos. É lá que você vai encontrar o que você quer. Vamos à 7ª curiosidade. Vamos falar do nome do filme. Na verdade, o filme não ia chamar Elvis.
O filme, na verdade, iria chamar O Rei e o Coronel. Sim, essa é a primeira ideia que Baz Luhrmann teve, ou os produtores, ou o roteirista. Mas, seja lá como for, mas por que se chamou Elvis e não O Rei e o Coronel? Simples. Baz Luhrmann, numa entrevista, ele revela que ele teve uma conversa antes com a Priscila. E ele disse, né, que queria colocar esse nome, O Rei e o Coronel, mas ele foi persuadido a não. Por quê? Porque a Priscila disse a ele que Elvis não gostava de ser chamado o Rei do Rock. Ele não gostava de ser chamado também o Rei. Na verdade, ele não se achava o Rei do Rock. Para Elvis, na verdade, quem era o Rei do Rock era um afro-americano chamado Fats Domino. Tanto é que tem uma cena, inclusive ali, que ele está na frente das câmeras, né? Acho que logo depois que ele volta do exército, alguma coisa assim, e ele pega e diz: esse aqui realmente é o Rei do Rock. Vamos à oitava curiosidade. Aquela cena em que Elvis demite Tom Parker ali no palco em frente à plateia. Bom, isso também não existiu. Na verdade, o que existiu, mas não foi em frente à plateia, é que Elvis, né, esse show foi em setembro de 1973, mas ele teria ficado irritado com o dono do hotel, do International Hotel, Baron Hilton, e ali ele teria ficado chateado porque teria despedido, né, um empregado ali, um funcionário que Elvis gostava muito. E dessa discussão veio também ter uma discussão com o Tom Parker, que veio repreendê-lo. Ali naquele bate-boca, Elvis acabou demitindo. Mas o que acontece no filme, você vê isso aí, Tom Parker ameaça de levar Elvis à justiça para cobrar ali uma fortuna. Elvis, não tendo escolha, acaba tendo que ficar realmente com Tom Parker. Outra coisa também que é interessante observar, que também é uma ficção, ali na mesa, Tom Parker está ali negociando, e ali parece que a negociação é para que fossem, de uma certa forma, perdoadas todas as dívidas de Tom Parker. Mas na verdade, nada disso é a realidade. Porque, na verdade, por que eu digo isso? Aquele contrato que foi assinado lá não tinha nada a ver com as dívidas de Tom Parker. Essa é a grande realidade. Então essa cena também não existiu. Ou não, como foi retratada. Uma outra cena também, que também é ficção, não é verdade, é uma cena em que Tom Parker diz que Elvis é o ator mais bem pago de Hollywood. Isso também não é verdade. Ali ele exagerou. Acredito que possa até ter tido essa conversa, mas na verdade Elvis, ele não era o ator mais bem pago. Os atores mais bem pagos na época era Elizabeth Taylor, que ganhou 1.250.000 para interpretar Cleópatra. Elvis tinha ganhado 1 milhão por filme em 1965. Outro ator também que ganhou mais do que ele naquele ano foi Marlon Brando. Diga-se de passagem, né, gente? Elizabeth Taylor, Marlon Brando e Elvis Presley, não dá para comparar, né? Não tem comparação aí entre atores. Elvis não era um ator, Elvis era um cantor. Ele era bonitão e fazia filme e atraía as mulheradas, mas ele não era aí um grande ator. Vamos à nona curiosidade. Vamos falar daquele motim. É quando o Elvis se apresenta ali no estádio ali e tal. Veja bem, teve pancadaria, motim, Elvis foi carregado pela polícia? Não, nada disso aconteceu. Aquilo ali tudo um sensacionalismo, ali um espetáculo, né? É o diretor ali explorando a magia do cinema, aquela coisa. Mas nada disso realmente existiu. Existiu o show sim, foi em 4 de julho, né? Mas isso não aconteceu. Outra coisa que não aconteceu é que Elvis, nesse show, ele canta a música Trouble. Mas onde está a curiosidade aí? É que essa música nem havia sido escrita. E
Elvis só iria cantar essa música em um dos filmes dele, né, que ele fez, chamado Balada Sangrenta. É interessante, né? Mas ele cantou lá e todas aquelas cenas aconteceu com outras músicas, mas não com a música Trouble. Nesse show também aconteceu outra coisa que está para a ficção e não para a realidade. Tom Parker teria falado para o Elvis para ele maneirar, não requebrar tanto, para de repente não entrar em atrito com os governadores, conservadores ali, igreja e tudo mais. Mas na verdade isso também é ficção, porque Tom Parker gostava do jeito de Elvis e era bom para os negócios, porque aquele jeitão dele se apresentar o transformava num sex symbol, né, e atraía realmente a multidão e vendia muito disco. Essa é a realidade. No filme conta que Elvis tinha pressão dos governadores, tinha pressão de outros conservadores ali, do governo, mas também não é verdade. Elvis não tinha pressão pelo fato de se apresentar e cantar, nunca houve isso. Vamos para a 10ª curiosidade. Vamos falar do especial de Natal do Elvis NBC TV Special. Esse show, né, que marca a volta de Elvis Presley aos palcos. Elvis ficou aproximadamente aí uns 7 anos sem se apresentar. Bem, há uma cena ali que Elvis e toda a sua equipe eles se reúnem na frente da televisão ali para poder assistir ao noticiário em que Bob Kennedy, o senador dos Estados Unidos, é assassinado. Bem, o especial realmente aconteceu e o assassinato de Bob Kennedy também aconteceu. Só que, onde está a curiosidade? O assassinato de Bob Kennedy aconteceu, na verdade, no dia 6 de junho de 1968. E a gravação desse especial foi no dia 27 e 28 de 68. Bem, realmente Elvis introduziu uma música em homenagem ao senador, a música If I Can Dream, e realmente essa música foi colocada no especial. Mas há aí uma divergência entre os dias aí. Acredita-se que o Baz Luhrmann, né, nesse cena, ele quis retratar talvez o lado humano de Elvis. Ele já havia feito isso numa cena lá atrás, na morte do ativista Martin Luther King. Dizem também que a gravação teria sido interrompida porque eles teriam ouvido os tiros ali e tal. Também não é verdade também. Não é verdade porque onde eu coloquei ocorreu o assassinato do senador Bob e onde estava sendo feita a gravação era bem distante, não dava para ouvir tiro não. Também devemos outra ficção também aí nessa mesma cena aí também é a revolta ali, né, de Elvis Presley, que não queria cantar música de Natal. Segundo a cena ali, como ficou ali subentendido, Elvis teria se revoltado e teria, junto com seus produtores ali, o Bob Fink e o Steve Bynum, eles teriam assim reprogramado a apresentação. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, ali fica parecendo que ele teria sido rebelde, não atendendo ali aos pedidos de Tom Parker, né, o seu empresário. Mas na verdade isso não é verdade. Tom Parker sabia a todo tempo que Elvis iria cantar todos os seus sucessos e que ele também cantaria ali umas 2 músicas de Natal. A todo tempo Tom Parker tinha conhecimento e estava por trás disso aí, sabia o que estava acontecendo. Então, aquela cena também ali não tem nada a ver, essa é a verdade. Vamos para a 11ª curiosidade. Vamos falar das peculiaridades entre Austin Butler, o ator que interpretou o Elvis, e o próprio Elvis. Os dois eram loiro, sim, os dois eram louro. E Austin Butler teve que pintar o cabelo para interpretar, né, o personagem. E dizem que Elvis ele era loiro e desde os 17 anos ele pintava o cabelo.
Dizem também que ele era tão pobre que nas primeiras pinturas aí ele teve que usar graxa de sapato. Bom, os dois também perderam a mãe ali entre 23 anos e 24 anos ali. E os dois, né, o Elvis tinha 1,82 m e Austin Butler 1,83 m. E ambos gostavam de uma ninfetinha, isso mesmo, gostavam de mulheres bem mais novas. Vamos à 12ª curiosidade. Tom Parker no circo. Ali na cena realmente mostra Tom Parker ali, né, no circo. Tom Parker realmente trabalhou no circo, era um circo muito grande, é o Royal American Show. Esse circo, só para você ter uma base, para transportar de um lugar ao outro, era preciso 70 vagões. Esse circo ele se apresentou em todos os Estados Unidos e também no Canadá. Ali dizem, né, que Tom Parker teria se aprofundado e na verdade adquirido um certo, né, ali eles mostram ele como fosse um ilusionista, algo assim, né? Dizem que no circo Tom Parker aprendeu a arte do ilusionismo. Mas na verdade não se trata disso não. Na verdade o que Tom Parker aplicou em Elvis é uma técnica muito conhecida hoje, chama rapport. É uma técnica de persuasão. É muito empregada por vendedores hoje, por palestrantes. Então é aquela técnica elaborada ali para você conseguir, né, através da sua lábia ali, né, do seu modo de agir, né, de se portar, e você convencer tal indivíduo, né, ou indivíduos a fazer aquilo que você quer. Dizem que o contrato assinado de exclusividade com Tom Parker e Elvis, o normal seria Tom Parker ganhar entre 15% a 20% ali de todos os ganhos, mas, segundo informação, Tom Parker no contrato teria direito a 50% de todo o ganho de Elvis Presley. Vamos falar da 13ª curiosidade. Vamos falar da patente inventada de Tom Parker. Isso mesmo. Tom Parker nunca foi coronel, né? Tom Parker, na verdade, recebeu essa patente do governador de Louisiana, Jim Davis, e teria recebido essa patente porque Tom Parker ajudou ele na eleição ou reeleição. Vamos para a 14ª curiosidade. Vamos falar daquela cena em que a Priscila briga ali com Elvis Presley na mansão Graceland. E ela sai de casa, né? Ela abandona ali e tal, abandona o lar. Bem, isso foi verdade, aconteceu. Esse fato aconteceu realmente. Mas, segundo Priscila, né? Até ela revela isso numa entrevista com o Gentili. E ela diz que realmente houve essa conversa, essa briga, mas não foi na mansão Grace. Na verdade, foi lá no hotel, Hotel Internacional em Las Vegas. Outra coisa também, né, e que ela, inclusive, ela pega a farmacinha ali e quase destrói toda a farmácia do Elvis, né? Naquele tempo, se fosse em Memphis, quisesse uma droga ali mais forte, um opioide, e não tivesse ali no mercado em Memphis, poderia ir lá com o Elvis que você conseguia lá tinha. Era certeza que você ia encontrar, entendeu? Mas brincadeira ao lado. Bom, outra coisa também, que também é ficção, que dá a entender ali que a Lisa Marie Presley nasceu e que a Priscila ainda não tinha escolhido o nome dele. Mas isso também não é verdade, porque numa entrevista a Priscila disse que ela já tinha escolhido o nome desde quando ela estava grávida. Ela disse que pegou um livro ali de nomes de bebês, escolheu um, Elvis achou muito bonito e concordou. É outra ficção também. Vamos para a 15ª curiosidade. Tom Parker ali é o narrador, o personagem que narra a história de Elvis Presley. Bem, também isso aí também seria até uma certa ficção. Na verdade, assim, Tom Parker, ele revela, né, ali nos últimos anos da sua vida, né, ele tem recebido vários convites para escrever uma biografia ou para falar sobre a vida de Elvis, a intimidade e tudo mais, mas ele nunca aceitou. Inclusive ele tem uma frase, ele diz, abre aspas, não queria se envolver em nenhum tipo de sujeira. O
que era sujeira para ele, na verdade ele nunca revelou, nunca disse nada sobre isso. E ele, sujeira ou não, ele levou pro túmulo. Essa é a verdade. Vamos para a 16ª curiosidade. Por que Elvis deixava ser controlado por Tom Parker? Bom, segundo seu livro, o historiador James Dickerson, ele diz que Elvis tinha receio de brigar com Tom Parker e despedi-lo, porque tinha medo de repente se dar mal, porque queira ou não, Tom Parker realmente levou Elvis à fama. Entendeu? E Elvis, no começo da carreira, ele teve muita dificuldade. Ele teve bandas que recusou ele. Teve uma banda, inclusive, que eu não me lembro o nome, disse pra ele assim: querido, vai lá dirigir caminhão que você não vai dar certo como cantor. Você nunca vai ser um cantor, né? E não só isso, ele tentou várias vezes ter um olheiro ali, alguém que pudesse ver que ele tinha talento. Ele tentou várias vezes, né? O Elvis não apareceu assim de um dia para o outro, não. Na próxima curiosidade eu vou até falar sobre isso. Que Elvis, na verdade, apareceu tipo a Coca-Cola. Era para ser um remédio e acabou sendo uma bebida, entendeu? Ou como a penicilina, que veio do nada, né? O cara viu um fungo ali, do nada surgiu a penicilina. É coisa assim, que de repente viu uma luz ali e tal, e ali surge o personagem. Com Elvis que aconteceu desse jeito. Então Elvis tinha realmente receio, né, de despedir Tom Parker e a carreira dele ir pro brejo. Essa é a verdade. Vamos para a 17ª curiosidade. Nesse filme, Baz Luhrmann, o diretor, retrata, na verdade, Tom Parker, o coronel Tom Parker, o empresário de Elvis Presley, como um vilão. Mas vamos discutir sobre isso. Tom Parker realmente foi um vilão? Bem, acredito que essa retratação se deve a dois motivos que levaram talvez Baz Luhrmann a retratá-lo como vilão. Talvez pelo contrato abusivo, né, que foi assinado com Elvis, e também pelo fato dele saber que Lisa Marie Presley teria entrado com uma ação pela abusividade do contrato com Elvis. Esses dois motivos pode ser que levou o Baz Luhrmann a retratá-lo como um vilão. Mas vamos ali, tirando essa visão de Baz Luhrmann, vamos ver, vamos pesar o que aconteceu na vida de Elvis. Tudo bem que ele era bem controlado pelo Tom Parker, mas Tom Parker fez o que ele prometeu. Ele prometeu a Elvis levar Elvis à fama. E realmente, tanto que 45 anos depois, Elvis ainda é uma celebridade, dá muito lucro para a cidade de Memphis, entendeu? E outra coisa, na opinião da Priscila, numa entrevista que ela teve com o Gentili, e ele perguntou: realmente o Tom Parker era um vilão? Ela disse que o Tom Parker era uma pessoa bacana, amável, ele gostava muito de fazer ali o churrasco, convidar os amigos, ele sempre trazia presente para as crianças. É um ponto de vista só, e o Baz Luhrmann utilizou esse ponto de vista, mas acredito que na realidade não era verdade. Outra coisa, o contrato faz leis entre as partes. A partir do momento que você assina um contrato, sendo ele abusivo ou não, você é uma pessoa que tem a liberdade de aceitar esses termos, né, essas condições, porque você é livre. Quem assinou foi os pais dele. Então, se ele tinha que culpar alguém, tinha que culpar os pais, não Tom Parker. Tom Parker estava na dele. Como empresário, você tenta o maior percentual possível. Entendeu? Existem muitos cantores aí, muitos atores que são realmente, às vezes, sugados pelos administradores de seus bens, pelos empresários. Isso não é a primeira vez que acontece, não vai ser a última. É trabalho do empresário fazer o que ele promete, dar fama àquele determinado indivíduo. Agora, ele quer ganhar o máximo que ele pode. Isso é do ser humano. É vilão quem faz isso? Tem aí o seu ponto de vista. Vamos para a 18ª
curiosidade. Vamos falar do relacionamento conturbado de Priscila e Elvis. Veja bem, Elvis conheceu Priscila, ela tinha 14 anos, ele tinha 24, 10 anos mais velho que ela. O relacionamento deles não era um mar de rosa como o filme ali tenta retratar. Na verdade, em 2005, numa entrevista, a Priscila ela revelou, ela afirmou, entre aspas, eu era alguém que ele tinha criado, eu era apenas uma criança e eu fui consumida por ele. Eu nunca pude dizer o que pensava. Tudo que eu desejava era não desapontá-lo. Ele era bem crítico. O que você está vendo é o produto de constantes críticas. Sim, Elvis Presley era um dominador, ele era um machista e ele que mandava. Essa é a verdade. Ele era assim. Ele é rei, ele é um ser humano, mas ele tinha esse perfil como homem. Em seu livro, um livro que tem tradução, eu recomendo, se você quiser saber um pouco mais da vida dos dois, o filme escrito pela própria Priscila, Elvis and Me, e ela tem ali a Samantha Harmon, que a auxilia, que é uma biógrafa, escritora, e ela diz numa frase, entre parênteses, eu cansei de ser uma boneca viva para Elvis. Bem, eles divorciaram em 1972, mas em 1971 os dois já estavam trocando tiros ali, entendeu? Ou seja, Elvis teve um caso ali em 1971 com a Joyce Bova, ela teve um filho ela ficou grávida, depois teve um aborto. E a Priscila está tendo um caso também com o Mark Stone, que era um instrutor de karatê que foi inclusive indicado pelo próprio Elvis. Então, vamos e convenhamos, era tiro trocado ali. Bem, pessoal, terminamos por aqui. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva no meu canal e toque o sininho para que o YouTube possa notificá-lo do próximo vídeo, que será a continuação dessas 50 curiosidades. Ajude esse pobre e humilde brasileirinho ribeirão pretando a ir a Paris, transitar pela Champs-Élysées e, com a sua bela namorada, sentar naqueles barzinhos maravilhosos de Paris e desfrutar de 1, 2 ou 3 cappuccinos deliciosos. Ok? Brincadeira aí. Um abraço.